disse que eu sou um amante da democracia. Não sou nem marido, eu sou um amante da democracia, porque a maioria das vezes os amantes são mais apaixonados pela amante do que pelas mulheres. O ex-presidente Jair Bolsonaro foi convidado por Donald Trump para a sua posse em 20 de janeiro. Mas acredite, Bolsonaro precisa da permissão de Alexandre de Moraes para comparecer à posse de Trump. Os advogados de Bolsonaro já entraram com uma petição junto a Alexandre de Moraes, solicitando ao ministro do STF a devolução de seu passaporte, para que Bolsonaro possa comparecer ao evento em Washington, capital dos Estados Unidos. Enquanto isso, a esplanada vazia reflete a falta de apoio popular de Lula e o STF, que agem de forma ditatorial e desrespeitam a Constituição, como é evidenciado em uma foto da jornalista Sara Pérez, da revista Oeste. A farsa de 8 de janeiro está se tornando cada vez mais evidente. As narrativas continuam a ser apresentadas como verdades absolutas. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou ter escapado da morte ao lado do vice-presidente Geraldo Alckmin e do ministro Alexandre de Moraes do STF. Essa declaração foi feita durante o evento em memória das manifestações de 8 de janeiro de 2023. O petista ainda sugeriu que as amantes podem ser mais amadas do que as esposas, em um contexto em que se autodenominou amante da democracia. Uma verdadeira baixaria. Uma declaração condenável de Lula ao defender o amor pelas amantes, sendo ele um suposto amante da democracia e da mentira. Se tal declaração deplorável viesse de um político conservador, seria considerado crime. Mas como se trata de Lula, a Globo News diz que apenas ele escorregou, enquanto fez um comentário sexista, moralista e impróprio, falando de ser amante da democracia, que homens gostam mais de amante do que das mulheres. Veja esses vídeos. Diz que eu sou um amante da democracia. Não sou nem marido, eu sou um amante da democracia, porque a maioria das vezes os amantes são mais apaixonados pela amante do que pelas mulheres. E eu sou um amante da democracia porque eu conheço o valor dela. Do presidente Lula, ele fez um discurso muito interessante na direção de estivemos e estamos aqui defendendo a democracia, algo pedagógico, bem escrito no sentido de ampliar o significado de democracia. Então, ele falou de liberdade de expressão, né? Não irrestrita, há uma defesa... Com vigilância. Exatamente, mas com vigilância. Ele falou da inclusão de negros, né? De uma democracia plena que envolve a participação, o enfrentamento ao racismo, o enfrentamento à violência por agentes de Estado. Esse é um debate atualíssimo no Brasil e isso estava presente na fala do presidente. E escorregou no seu improviso quando fez um comentário sexista, moralista, impróprio. Desnecessário, né? Falando né? de ser amante da democracia, que homens gostam mais de amante que de mulheres. É inclusive ofensivo as mulheres que estavam ali e a própria mulher dele. Claro. Né? Então, essa parte é dispensável. Mas o discurso escrito foi um discurso de tom político e defesa da democracia. É manifestação política, não partidária, não ideológica, mas política, com pontos importantes que demonstram a defesa e as imperfeições da nossa democracia ainda, expressa na crítica à violência policial, no enfrentamento ao racismo e nessa deturpação do conceito de liberdade de expressão. Quer dizer, segundo Lula, maridos amam mais as amantes? Esse é o chefe da nação que fala em família? O que podemos esperar desse cidadão? A família é a base da sociedade. Dispensa comentário. Sou apaixonado pela minha esposa, como com toda certeza a grande maioria dos maridos. Um abraço a todos, Deus ilumine o Brasil. Presidente Jair Bolsonaro acaba de ser convidado por Donald Trump para sua posse, dia 20 de janeiro, na capital dos Estados Unidos. Como todos sabem, Bolsonaro tem o seu passaporte retido por Alexandre de Moraes num inquérito que supostamente investiga se Bolsonaro teve participação no 8 de janeiro, numa tentativa de golpe de Estado, num dia em que não foi dado nenhum disparo, onde não foi apreendida nenhuma arma,
onde foram presas senhoras como Iraci Nagashi, de 71 anos de idade, dentre outras mães de família como Débora Rodrigues e tantos outros brasileiros que nunca pisaram numa delegacia e querem nos fazer crer que isso daí foi uma tentativa de golpe. Bem, Donald Trump certamente se identifica com Jair Bolsonaro nesse sentido, porque ele lá nos Estados Unidos também foi vítima de uma perseguição, de um ativismo judicial nojento, repugnante, baixo e sem escrúpulos. Nesse fatídico dia 8 de janeiro de 2023, Bolsonaro estava inclusive em Orlando, nos Estados Unidos. Tal qual, o seu ministro da Justiça também estava nos Estados Unidos, que então virou secretário de Segurança Pública do DF, Anderson Torres, assim como o próprio Alexandre de Moraes, que estava em Paris, porque janeiro é férias em Brasília. Querendo nos fazer crer que esse período, num domingo de janeiro, tentou-se dar um golpe de Estado, utilizando-se de velhinhas e pessoas desarmadas. No momento em que Bolsonaro já não era mais o comandante supremo das Forças Armadas, não tinha qualquer tipo de relação com a diretoria-geral da PF. E, diga-se de passagem, fez a transição de maneira tranquila e pacífica para o governo Lula, nomeando, inclusive, o seu comandante de exército antes da saída de Bolsonaro da presidência. Agora, vamos ver qual vai ser o posicionamento de Alexandre de Moraes, pois o advogado de Jair Bolsonaro, Dr. Paulo Bueno, naturalmente enviará ofício a Alexandre de Moraes para saber se Bolsonaro pode ter de volta o seu passaporte para estar junto com Donald Trump, o presidente da maior potência econômica e bélica do mundo, no dia 20 de janeiro. Que Deus ilumine a cabeça das autoridades brasileiras e não faça a nossa, já não dá para falar democracia, mas esse sistema repugnante de uma pessoa se diz vítima, julgador e acusador, impeça que o presidente Jair Bolsonaro sequer possa fazer política. Vamos lá? Vamos embora, né, presidente? Será uma honra. Fico muito feliz com esse convite. Estarei representando aí os conservadores, a direita, o bem do povo brasileiro lá nos Estados Unidos, se Deus quiser. Valeu. Após os discursos políticos, ocorreu o abraço da democracia, um ato simbólico na Praça dos Três Poderes. No entanto, o evento foi um verdadeiro fracasso, sem a adesão do povo brasileiro, contando apenas com a presença dos amigos do rei.